Saudações bakhtinianas, tudo bem, gente? Então, conforme foi falado anteriormente, vou seguir aqui tratando das cenas, das 5 cenas, que eu anunciei no link que vai estar também disponível aqui para vocês acessarem. Então, quem não estava acompanhando lá, por favor, acompanhe para a gente poder seguir daqui, se estendendo aqui na nossa linha de raciocínio, né, de pensamento. Então, eu estava falando da cena sobre o momento em que a governanta e a matriarca da família Kim têm o seu enfrentamento, né, logo após ali o descobrimento da existência de um morador lá no bunker, que é o esposo da governanta, né, e das relações, então, dialógicas, né, do embate que existiu ali entre duas famílias que fazem parte da mesma classe social, vamos dizer, né? Então, naquele momento, até aquele momento, eu falava dessas relações que existem e que revelam, né, o revezamento, né, nas vozes da exploração, nas vozes desse capitalismo, dessa ganância que também figura, né, nas vozes de cada personagem, né, e não só, então, para falar um pouquinho, é a classe do rico contra a classe do pobre e vice-versa, o que mostra a complexidade também desta trama. Aqui, neste momento, eu não vou me ater a essa parte mais arquitetônica, mais das valorações neste momento, para dar conta daquele aspecto a respeito da palavra, né, e em associação ao seu sentido, a importância de nós vermos esses dois aspectos quando nós vamos avaliar um discurso, né, e o que ele compreende, né, na sua concretude, né. Então, aquilo que já foi falado, eu não vou repetir aqui neste momento, mas toda essa relação entre colega de profissão, né, aquela expressão, e amiga, né, essa palavra, e o sentido que a gente possa deduzir daí, né, se a gente for pensar tudo isoladamente, né, vou bater muito em cima dessa questão porque é o foco da nossa discussão aqui, ela não vai ser suficiente para que a gente compreenda o que de fato está acontecendo, né, que aí eu estou trazendo as reflexões de Bakhtin. Quando eu assisti essa cena, né, tudo isso me remeteu a esse diálogo que Bakhtin propõe, né, a respeito dessas situações. Então, não é a significação apenas da palavra, né, nem só o sentido isoladamente, né, que nos fazem acompanhar que há uma situação de fato conflitante, né, mas é o próprio contexto ali da discórdia, das relações tensas que existem entre uma mesma família e a outra família, né, nesse relacionamento entre elas, a partir desses contextos que são compartilhados, então, entre as personagens, né, desses não ditos verbalmente, mas que são ditos de outras maneiras e são compartilhados não só entre as personagens que estão se relacionando ali, mas são compartilhadas conosco como espectadores e que nos colocam também num lugar de fala participante como espectadores, né, então não somos espectadores que não participamos, somos levados em consideração também na hora dessa compreensão global, né, desse todo da obra, né, que também é uma ideia bakhtiniana bastante presente, né, esse leitor ou esse espectador não indiferente, né, então é o que acontece, a trama nos chama a participar desse diálogo, a nos identificarmos com ele e a hora também nos debruçarmos mais sobre uma posição do que sobre outra, também instiga, estimula os nossos juízos de valor aí, né, nesses diferentes lugares de fala, né, e me remeteu também essa cena, todo esse embate, a uma citação
bem interessante, uma reflexão bakhtiniana que consta em Discurso na Vida e Discurso na Ética, Bakhtin Voloshinov, que ele vai dar ali num determinado momento da fala dele, ele vai falar sobre uma situação que é super prática, simples, didática, né, que faz parte do nosso cotidiano. Ele dá um exemplo assim, pra gente imaginar, né, duas pessoas conversando, né, e aí em algum momento ambas estão em silêncio e de repente uma delas pronuncia bem, né? Então ele pede que a gente, supostamente a gente olha para uma descrição dessa cena e a gente não vai conseguir, a partir dela, só dessa palavra bem, deduzir o que de fato se passa ali, né? A gente não consegue ter as informações necessárias, né? Então, por que a gente não vai conseguir isso? Porque justamente não basta, né, a gente desvendar então os fatores fonéticos, morfológicos, semânticos da palavra e tampouco deduzir algum tipo de avaliação se todos esses fatores eles não estão engajados, né? E aí, mais do que isso também, um outro elemento, daí ele vai dizer, é o contexto justamente que vai fazer a gente possuir a percepção do que esse discurso, né, nos dita, né, do que esse discurso nos suscita, né? A compreensão ela vem a partir do discurso e do contexto. E é a partir do contexto, então, ele vai desenvolver a ideia de que há três fatores, três elementos que precisam ser observados nesse contexto. Então, a gente consegue compreender o que está acontecendo a partir justamente daquilo que é visto, né, que é visto por todas as personagens, né, e aí entra inclusive a questão espacial. Então elas estavam ali no mesmo espaço, todas ali sabiam, né, de quem era a mansão, de quem era aquele espaço, todas sabiam por que aquela situação era tensa, né? Então era algo que é percebido de forma comum, compartilhada por todos, né? Então, do que é visto, também do que é sabido. Então, nessa mesma lógica, todos sabiam, né, de coisas em relação a si próprios e aos outros, né? Então, esse comumente, conjuntamente, né, coletivamente visto, sabido, e ao que é também avaliado por todos, né? Aquilo que permite que a gente veja que todos possuem uma avaliação daquela situação, né? De forma coletiva, que está se dando de forma coletiva, né? Concomitante também, né? E tudo isso, né? Então Bakhtin vai falar, todo esse conjuntamente visto, percebido e avaliado vai estar impresso justamente na palavra bem, né? Todo esse contexto que não foi dito, que não foi colocado de forma verbal, ele está sendo dito de diversas outras maneiras, né? E tudo isso é discurso, tudo isso é a linguagem em prática, né? É a realidade, não é uma palavra isolada, né? Tudo isso é canalizado ali naquela palavra, né? Então, aquele bem ali, quando a gente consegue perceber toda essa trama, toda essa teia, né, dialógica que está acontecendo, a gente então consegue depreender o que aquele bem comunica, sem fazer essas relações, encarando as coisas de modo fragmentado. A gente não vai ter essa dimensão do todo denunciado, né? Então, transpondo aqui para a cena que a gente viu, né? Então, todas essas relações, né, de poder, né, aquela súplica, aquele desespero, aquela humilhação e aquela vulnerabilidade em contraponto à estratégia, à artimanha, à astúcia, né?
essas relações, por exemplo, todas elas ali, toda a tensão que há entre a família, tudo isso naquele momento estava concentrado na expressão colega de profissão e na palavra amiga, né? Então, fazendo uma relação com essa palavra bem, quando eu assisti a cena, eu automaticamente me transportei para esse diálogo que, como eu disse, é super didático, vindo justamente da própria palavra de Bakhtin, né? Então, eu queria compartilhar aqui com vocês, e para dar sequência, né, a essa mesma abordagem, esse mesmo aspecto, nós vamos seguir comentando sobre mais 4 cenas em relação a isso e outras tantas possibilidades. É isso, gente, por aqui. Tchau, tchau.